Boa noite, boa noite. Bom, nesse feriado estou aqui, live de quinta, como sempre, toda quinta-feira, conversando com você. De forma breve, direta, sem enrolação, até porque sou prolixo, né? E redundante. Então, para que você não fique aí em um assunto maçante, vamos ser direto, curto e reto. Seja bem-vindo, irmão, grande Ramilo. Estou fazendo agora um processo de mentoria com o Ramilo sensacional. Falar para vocês que já os pequenos passos estão trazendo mudanças já. Então, Ramilo, obrigado. Aí, quem puder, entrar lá no perfil do Ramilo e confere. Cara, é muito bom, excelente. Então, irmão, obrigado e bora. Vamos falar um pouquinho sobre o medo. Medo. Essa palavra ela é pequenininha, mas porém traz um trabalho, uma dor de cabeça absurda para as pessoas, né? Todas as pessoas hoje olham para o medo, né? Ah, travei por causa do medo. Não vou porque eu tenho medo. Ah, não arrisquei por medo. Não fiz por medo. Tudo é um medo, né? Mas será que esse medo que as pessoas sentem é o real ou é só um medo criado? Um medo que não queremos, de algo que não queremos ver, né? Porque sim, existe um medo natural, que é o medo da sobrevivência. Aquele medo, quando você vê um perigo, instintivamente você sente medo. Tá? Então, é um exemplo bem simples. Você está numa savana, tranquilo, andando ali sobre aquela terra seca, e aí do nada você vê um leão correndo para cima de você. Primeira coisa que você vai sentir, medo. Mas esse medo é um medo instintivo. Teu cérebro vê, já associa que aquilo é um perigo, e vem o medo. E aí parte de você agir ou não. Tem pessoas que vão travar e tem pessoas que vão correr, tem pessoas que vão lutar. Cada um vai ter uma resposta a este medo, mas é um medo natural. Ali nosso cérebro reptiliano, né, que nos ajudou a sobreviver há tanto tempo. Então ele tem algumas informações gravadas, ele tem algumas coisas gravadas, como a altura. Você pega no alto de uma montanha, pique e olha para baixo. Você vai sentir medo. Você pode achar a vista belíssima, mas você vai sentir o medo. É o medo da preservação. Então esse é o medo natural. É o medo da ameaça real. Aquilo que vai tirar a minha vida, tá? Então assim, quando nós somos do medo, nós temos que distinguir. Esse é o medo genuíno. É o medo genuíno. É aquele medo que você, querendo ou não, você vai ter, tá? E aí eu tenho um filósofo que eu gosto bastante, que é o Arthur Schopenhauer, e ele traz uma frasinha do medo, que é esse medo que eu trouxe para vocês, que é: o medo fundamental é o medo da morte, pois ele é o instinto da vontade para preservar a si mesmo, mesmo que a vida seja essencialmente sofrimento. Então entenda, por mais que a vida não esteja fácil, por mais que a vida seja uma vida sofrida, você vai ter medo de morrer. Então você vai preservar a tua própria vida. Então é o medo instintivo. Agora, quando olhamos para o outro medo, né? O medo das ameaças que não são reais, das ameaças que julgamos ser ameaças que vão nos atrapalhar, nos prejudicar, nos machucar. Esse medo que é o problema, esse medo que nos impede de seguir em frente. Então, vamos lá. Você está trabalhando, você está trabalhando e surge um e-mail de um cliente. E esse e-mail, logo na chamada, ele manda tudo em caixa alta. E quem trabalhou em escritório, banco, sabe que quando vem em caixa alta é grito. É básico. Chegou lá, o assunto está em caixa alta, amigão, é
briga, é treta, é caos, é problema. E aí você olha para aquilo, automaticamente você vai ter medo. Você tem medo. Eu não vou abrir, eu não vou abrir, não vou abrir esse e-mail. Não quero abrir esse e-mail. Por quê? Você lê aquilo e você já julga que ali há algo perigoso, algo que vai te machucar, algo que vai afetar você. Mas você não sabe, você nem abriu. E outra, se você é funcionário de um lugar, as pessoas, elas não estão gritando com você, elas estão gritando com a instituição, com os processos, com os problemas da instituição. É que você, como porta-voz da instituição, vai receber essa informação de uma forma muitas vezes não amigável, mas não é com você. Mas você olha para aquele e-mail com assunto em caixa alta e já fala. Você já acha que é diretamente para você. E por que que isso acontece? Eu vou trazer esse exemplo, porque são exemplos reais que eu vivi, tá? Porque você, primeiro, é o medo de você ter feito algo errado. O medo de você ter feito algo que prejudicou alguém. Mas é a realidade? Eu não sei, eu nem abri o e-mail. Como é que eu vou saber? Você vê? E aí é um medo que você fica ali, horas e horas para clicar e abrir aquele e-mail para ver o que realmente tem dentro. E aí você empurra ele para o fim, joga ele para baixo, rola outros e-mails que estão mais tranquilos e você vai olhando para ele e você sempre volta para ele e toda vez que você olha para ele você sente um calafrio. E você não abre. Mas você nem sabe o que está lá dentro e você está com medo. E aí pode ocorrer 2 coisas. Ou você deixa esse e-mail de lado e finge que nunca viu, e aí sim, vai vir uma consequência muito grande. Ou você pode abrir o e-mail e ver, de fato, qual é a realidade daquilo. Qual é a realidade. Então entende que boa parte dos medos são nossos. São questões nossas que nós não olhamos, que nós empurramos lá para o fundo, mas que aparecem gatilhos de outras coisas. Medos criados durante toda uma vida. Medo através de crenças. Então, quando a gente olha para o medo original, o medo raiz, que é o natural, aquele medo do perigo real de morte, você vê que ele tem função simpática. O que que é a função simpática? Ele, adrenalina, noradrenalina, fluxo sanguíneo lá em cima, batimento lá no céu, você está pronto para fazer o que você quiser. Esse medo ele te prepara para uma ação. Espera aí, mas o medo não trava? O medo não te segura? Então, olha para o medo instintivo. Ele te libera para uma ação. Então, você está lá, o leão vem na tua frente. Seu sistema simpático vai aumentar a tua frequência cardíaca, vasodilatação, vai jogar os hormônios lá em cima, adrenalina, noradrenalina e pum, corre, meu amigo, corre. E muitas vezes você corre e só vai perceber lá na metade do caminho, que até de forma instintiva você correu. Então, o medo, ele não foi feito para te travar. Ele é um alerta antes da ação. Pode ser fugir, pode ser lutar, mas ele é um aviso antes. O problema é quando nós temos medos que são criados por nós mesmos dentro da nossa mente e que nós deixamos de agir com medo de olhar para esse algo. Pô, o e-mail que eu trouxe tá lá, o e-mail caixa alta. Cara, eu fiz algo de errado? Tá, até que eu me lembre, não. Cara, eu prejudiquei esse cliente? Não, nunca nem falei. Esse cliente é a primeira vez que ele aparece. Então, peraí. É comigo que ele tá bravo? Ou é com a instituição? Eu fiz algo? Por que que eu tenho tanto medo de abrir e ser eu o culpado?
Qual o problema? Quem eu não quero decepcionar? Quem eu quero que me note como perfeito? Por que que eu não posso errar? Entende? E aí quando você vai e abre e você lê aquele e-mail, tudo muda, tudo muda. Porque você olha a realidade. Se tiver direcionado a você, assuma o que é teu e resolva. Se não for teu, você passa, entende? Mas nós precisamos agir. O medo ele vem como alerta. Opa, existe um perigo. Perigo do quê? Espera aí, esse e-mail é perigoso? Um e-mail é perigoso, vai tirar minha vida? Não, não é o e-mail. É o que está por trás de nós. É o que está aqui, ó. Entende? Então, assim, como tudo que nós vamos fazer e travamos com medo, nós temos que perguntar: esse medo que está me travando é um medo real de algo que vai me prejudicar ou é um medo que de algo que está aqui dentro que eu não quero olhar, que eu nunca olhei e ele está tentando falar comigo? Entende? Porque aqui eu gosto muito também, outro cara que eu gosto muito é Joseph Campbell, que ele tem ele traz a jornada do herói, né? E ele fala uma coisa que é bem no começo da jornada do herói, que se chama a recusa do chamado. Porque o herói, antes de seguir seu caminho, ele recusa esse chamado. Então, o medo é a razão pelo qual o herói inicialmente se recusa a atender ao chamado à aventura. Superar o medo é o primeiro passo para a realização pessoal para viver uma vida autêntica. Ou seja, ele recusa por medo de enfrentar a si mesmo, de enfrentar as suas vulnerabilidades, de mudar. O Ramiro trouxe algo, lembrando que em média 90% de nossos medos são criações da nossa mente que acabam não. É isso, Ramiro, é isso. Existem os medos reais? Sim. De traumas? Sim. Um cachorro veio e mordeu, vou ter medo de todos os cachorros. Todos vão me morder? Não. Mas minha mente já gravou que o cachorro morde e machuca. Então eu vou ter medo. Perfeito. Isso me trava? Não. Então vida que segue. Isso me trava? Trava. Então volta, vamos para terapia. Entende? Porque o medo, ele não é um vilão. Ele não é um vilão. O medo é seu parceiro. É aquele cara que, antes de você tomar ação, ele fala: para, olha e veja. Vale a pena? Entende? O medo é um sinal. Para, olha, verifica. É isso mesmo? Ou, olha, antes disso, olha para isso aqui. Porque se você não olhar para isso antes, você não vai conseguir fazer aquilo. Então, sabe, o medo ele vem para te avisar de algo. Ele é um sistema de segurança. O sistema de segurança, ele quer preservar a tua vida, ele não quer que você pare de viver. E travar, ficar parado, é não viver. É olhar para a morte. Então, quando você trava com o medo, é como se você estivesse deixando de olhar para a vida. Porque o medo faz parte da vida. Não existe vida sem medo. O medo é o alerta. É o que te mantém com o pé no chão. É o que te mantém seguro. Agora, as coisas criadas na nossa mente, essas coisas criadas que nós que geramos como crença, geramos como é, tudo aquilo que nós criamos na nossa mente, isso nos faz ficar parado no lugar. Então, pera, eu estou transferindo para fora algo que está dentro. Eu estou transferindo para fora algo que está dentro. É como o cara gostar de correr, mas quando entra numa competição ele trava. Cara, treinei o ano inteiro, igual eu tô treinando para correr a São Silvestre. O cara treina o ano inteiro. Chega no dia da prova, ele trava.
Estou com medo, não vou conseguir, não consigo. Espera aí, com medo? Mas tá, vamos lá. Você tá com medo do quê? Da prova. Não, você não tá com medo da prova. Não é a prova que tá te travando, não é a prova que tá te gerando medo. É algo por trás. Tá dentro de você, entende? Então, assim, é algo que tá dentro, não é a prova que tá te gerando medo. Ela não vai tirar a tua vida. Ela não vai te matar. Ela não é um perigo real. Mas se você tá com medo, é algo dentro de você que tá te levando a esse medo, tá te levando a travar. Então a pergunta não é a resposta não é: "Eu tenho medo da prova", não. A resposta é: "O que está dentro de você eu preciso olhar, verificar, transformar, para que eu não trave", porque a prova é a prova. Se eu fizer ou não fizer, não vai mudar nada. Agora se eu travei, é questão minha. Só que muita gente olha e fala: "Ah, eu travei com medo da prova", e nunca mais volta, e apaga. E qual mudança que você gera com isso? Nenhuma. Grande Bruno, irmão Bruno, seja bem-vindo. Boa noite para você também. Então, sabe, boa parte dos medos hoje, porque se a gente parar para olhar, bom, eu moro em São Paulo. São Paulo eu tenho medo. Dois caras em cima de uma moto é medo, porque a maior parte é assalto. Beleza, existe um risco aí, né? Mas, mas se a gente parar para olhar hoje a humanidade, são pequenas coisas que nos levam a um risco de vida. Risco de vida não, risco de morte, né? Então não temos ataque de leão, ataque de animais que vão tirar a nossa vida, não. Hoje vivemos uma vida muito mais segura, muito mais confortável. Então, boa parte do medo que temos hoje somos nós que criamos. Sobre experiências, sobre cultura, coisas que as pessoas falam para nós. Então, tudo isso é algo moldado, que precisa ser transformado para que eu consiga seguir em frente. Então, assim, a pessoa subiu numa árvore, a mãe grita: sai daí que você vai cair. Grita uma, grita duas, grita três. E aí você realmente cai. Às vezes o tombo é tão besta, mas a preocupação, a forma com que foi, a pressão com que foi para você não subir foi tão grande, e a bronca por você ter caído foi tão grande, que você transforma aquela pequena queda em a queda de um precipício. E aí você vai tentar subir a árvore e você não sobe. Por quê? Não, eu posso cair. Tá, todo mundo pode, mas não tem como subir e não cair. Mas a pessoa não vai. Não vai porque foi criado, ela teve uma atmosfera tão densa em cima de uma pequena queda, que fez com que ela acreditasse que subir não era bom. Que subir, eu corro o risco de cair e me machucar. Mas, de verdade? Foi um acidente? Você caiu do topo da árvore no chão? Não. Eu subi e caí. Mas a bronca da minha mãe foi tão grande, o grito foi tão grande, que aquilo cravou que é errado eu subir na árvore porque eu posso cair. Entende? Daí você vê como um pequeno gesto transforma em algo que paralisa. Aí você precisa subir em algo, em algum lugar, porque isso não fica preso só na árvore, fica preso em qualquer coisa que você tiver que subir. Qualquer coisa que você tiver que subir. E aí você tenta subir em qualquer coisa e gera medo. E às vezes você nem sabe por quê. E esse medo está lá atrás, escondido. Só que você elimina, ao invés de olhar. Você fala, não, nem, não vou subir mais. Ó, não subi mais nada. Se quiser, sobe você. Ao invés de olhar e falar, cara, peraí, por que que eu não quero subir? Eu não elimino aquilo que me dá medo. Pelo contrário, eu pergunto se aquilo que me dá medo é perigoso de fato. Lógico que também a ausência do medo não é algo bom. A ausência, como a gente falou, se o medo é o sistema de segurança, a ausência dele vai te levar sempre a se colocar em risco extremo.
E aí sim, né, corre-se o risco de perder a vida. Mas aí tem, o Jung traz algo que é ele traz o medo como uma resistência à própria sombra, uma resistência ao seu próprio eu, o eu de verdade, não a máscara. Que ele fala: "O medo é a resistência do ego em integrar o material reprimido e não vivido da psique", que ele chama de sombra. A sombra contém impulsos, desejos e talentos que rejeitamos. Então, para você ver, nós rejeitamos tantas coisas e às vezes essas coisas vêm porque eu tenho medo de fazer algo porque eu não tenho habilidade de, mas às vezes eu tenho, mas eu nunca parei para olhar, sempre ignorei. Mas eu tenho a capacidade de aprender algo, mas eu sempre ignorei. Eu olho mais, eu confio muito mais naquilo que eu acredito que é real do que na realidade do fato. Então o medo, e aí ele traz aqui, o medo mais paralisante é a projeção da sombra. O monstro ou inimigo que temos no mundo externo é, na verdade, um reflexo distorcido do que negamos em nós mesmos. Então, muito daquilo que negamos em nós, nós transferimos para fora. E aí nos gera medo. Mas o medo não é daquilo que está na nossa frente. O medo é da nossa projeção, daquilo que está dentro de nós. E aí nós travamos. Travamos. Travamos por nós mesmos. Porque não queremos dar o passo para mudar. Toda mudança é difícil. Toda mudança gera medo. Porque eu vou me transformar. Tem pessoas que não buscam terapia, não buscam fazer nenhum tipo de desenvolvimento pessoal, porque tem medo de mudar, medo de deixar de pertencer, medo de perder os amigos, medo de perder perder a bolha em que está. Como tem pessoas que têm medo de ter dinheiro. Medo tem uma capacidade enorme de fazer dinheiro, mas tem medo de ter o dinheiro. Medo de ser corrompível, de ser corrupto. Medo de perder a essência de si. Medo de se afastar dos amigos, da família. Medo da responsabilidade que o dinheiro tem. E aí você vê, o dinheiro não transforma ninguém. O dinheiro não mata ninguém. São as pessoas que elas se transformam com o dinheiro. Elas matam por causa do dinheiro, mas não é o dinheiro. E a pessoa cria esse medo, é uma crença, né? Gera esse medo e deixa de fazer aquilo e trava e fica no mesmo lugar sempre com medo da mudança. Como Joseph Campbell trouxe, o herói só muda após enfrentar a próprio inferno. Só que antes disso ele precisa romper a primeira barreira, que é o medo. O medo da mudança. Porque uma vez que você pisa nesse lugar, não tem mais volta. E aí desenrola. Uma vez que você pisa nesse caminho, é um caminho sem fim. Difícil, árduo, mas grandioso, glorioso. O que eu não posso é ficar preso nas minhas próprias crenças, nas minhas próprias ilusões e não dar o passo para a vida. Ficar em um estado semi-vegetativo só porque eu tenho medo do que eu posso ser. E muitas vezes não é nem, porque eu vou ser ruim, porque eu vou ser mal, não. Porque eu posso ser tão bom que isso me gera medo. Eu posso ser uma pessoa tão extraordinária que isso me gera medo. Então, às vezes o medo não é nem o medo do ruim, não é nem o medo de não dar certo. É o medo de ser muito bom. Porque às vezes
É muito fácil ficar no lugar que está. É muito fácil aceitar a vida que tem. É muito fácil viver a miséria de vida que vive. É mais confortável, menos trabalhoso. É como se fosse algo que se mantém em movimento sem eu precisar me esforçar em estado de inércia. A inércia é tanto parado quanto em movimento. Então eu empurro e aquela roda fica, sem esforço nenhum, sem ação já ela está ali girando, girando, girando. É muito simples, é muito fácil. E aí quando vem várias oportunidades, eu: "Opa, não, 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 não". Vem alguém falar para você: "Cara, tem uma oportunidade aqui, vamos fa". "Não, não, 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 não posso, não posso". Porque se eu for, eu vou mudar. Se eu for, pode ser que dê certo. Muitas vezes eu não quero que dê certo. Até porque tem pessoas que gostam de ver um lugar de vítima, gostam de ver nesse lugar de vítima, que espera o cuidado dos outros, que os outros o movam. Então se ele muda, ele perde esse lugar. Vai que dá certo. E as pessoas vão parar de olhar para mim. Vai que dá certo, e as pessoas vão parar de ter dó de mim. Vai que dá certo, e as pessoas vão parar de cuidar e de me ver. Só que cadê a vida? Cadê a vida? Cadê o papel da vida? O papel fundamental, que é fazer o melhor com o que você recebeu dos seus pais. Então entende, chegando aqui na reta final da live, entenda que o medo, ele não é teu inimigo. E o medo, ele não te trava. Quem trava é você. O medo nunca te travou e nunca vai te travar. Quem trava é você. O medo, ele vem só para denunciar. Denunciar algo. Ou um risco real. Olha, aquele leão ali quer arrancar tua perna. E aí? Tá tudo liberado. Amigão, o coração tá a mil, pupila tá dilatada, tá aí vaso, tá aí, os vasos estão todos dilatados, tá tudo aí fluindo. O que que você vai fazer? E aí você decide: "Vou atacar. Não, vou fugir. Tenho força para atacar. Vou. Não, não tenho força, vou fugir". E aí você decide. O medo do irreal, a mesma coisa. O e-mail tá lá, tá em caixa alta? Tá, mas eu só vou saber o que está lá dentro se eu tiver ação para abrir. Eu só vou conseguir correr a maratona se tiver coragem de dar o primeiro passo. Enquanto eu não fizer isso, eu escolher fazer isso, não é o medo que vai vencer, não é o medo que vence. Porque o medo ele não quer que você morra, cara. Ele não quer que você morra. Não é o medo que vence, é você que se sabota, é você que perde para si mesmo, não para o medo. Não é o medo. Ninguém trava pelo medo. As pessoas travam por si mesmas. Você que não agiu. O medo ele só alertou. Cara, pode ser que tenha vamos olhar algo para dentro de você. Antes de você abrir esse e-mail, para, reflete um pouquinho. Por que que, você acha que é com você? Ou olha para a maratona, por que você está com medo? Você está com medo de não conseguir, de quebrar, de falhar? Mas por quê? Quem é a pessoa que você não quer decepcionar? Quem é a pessoa que você está tentando provar algo? Então, a maratona? É o e-mail? É uma prova? É um concurso? É uma oportunidade de trabalho? Não. O medo ele só vem denunciar aquilo que é aquele algo que você precisa olhar, que você precisa escutar, olhar e transformar. Agora, quem trava é você. Quem escolhe não fazer é você. Quem escolhe não dar o próximo passo é você. Até porque, quando atravessamos a barreira do medo, tudo se transforma. Tudo transforma. Aquilo deixa de ser um perigo. Quando eu falo do irreal, tá? Do real é outros 500, estou falando do irreal, do imaginário, das crenças. Então, quando eu quebro essa barreira do medo, tudo se transforma. Quando eu abro e-mail, eu vejo a realidade, que transforma. Quando eu dou o primeiro passo para a maratona, quando eu faço o primeiro quilômetro, que eu olho e falo: "Consegui fazer o primeiro quilômetro", transformou. Quando vou para o concurso, sento e começo a fazer a prova, cara, respondi as primeiras 10 já, maravilha,
Transformou. Então você entende? Falhar é o processo natural de qualquer ação. Faz parte, a falha faz parte do processo. Falhar acontece. Decepcionar os outros também. Ou seja, nós somos comuns, nós somos falhos, não somos perfeitos. E é isso que nos faz tão especial, não ser perfeito, porque isso nos dá a capacidade de melhorar a cada dia. Agora, se eu ficar preso nesse medo, preso no medo não, se eu ficar preso em mim mesmo, me empurrando o medo para longe, como se ele fosse algo nocivo e ruim, eu nunca vou sair desse lugar. É isso aí, Ramiro. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Bota ele para te acompanhar. E é isso que ele quer. Acompanhar você. Só isso. Vai com medo. Vai com medo mesmo. Se você não vai morrer, se isso não vai tirar a tua vida, não vai te prejudicar fisicamente, ou prejudicar, enfim, vai, vai, vai. Se isso vai transformar a tua vida para o melhor, vai. Não tem por que parar, não tem por que travar. Bom, já passei 1 minuto da live. Muito obrigado para quem passou por aqui. Muito obrigado para quem ficou. Grande Ramiro, meu parceiro, irmão. Muito obrigado por ter ficado aqui nessa live. No YouTube, para quem está assistindo também. Muito obrigado. Uma boa noite. E para, para. O medo apareceu? Para. E pergunta: é real ou não? Se não for, olhe para dentro. E depois entra em ação. Só assim você vai ver tua vida mudar. Até mais. Uma boa noite.